de volta aí com essa sonzeira. Sexta-feira, né? Sexta-feira merece uma boa música também, né? Mas o papo aqui é futebol, claro. E pra gente comentar um pouquinho mais a rodada, vamos dar uma olhadinha nos jogos que vão acontecer nessa 15ª rodada do Brasileirão. Vou colocar os jogos na tela aí pra você. Começando por Avaí e Atlético Paranaense. Esse jogo é na ressacada, casa do Avaí. Placar, arrisca? Palpite de vocês aí. 0-0. 1-1. Jogo, os dois times, né? O Atlético Paranaense quer ficar lá em cima. O Avaí tá. A gente acabou de falar que não quer cair, obviamente, né? Tá batalhando ali embaixo. 1-1. E tem a briga dos atacantes, né? Eles não sabem. André Lima. Exatamente, o treinador não sabe quem sai jogando ainda. Se é o André Lima ou se é o William. O Batoré, né? William Batoré, exatamente. Isso. E tem o Hugo, né? Que é um jogador que também é um centroavante, fez os gols no Flamengo. Fez 2 gols contra o Flamengo. E tava fora, né? Tinha feito uma bobagem, falado mal do técnico, reclamou do técnico, igual o Ganso fez aí na saída do São Paulo. E agora voltou, então. Mas deve ser o André Lima, né? Muito mais André Lima é mais jogador, né? Mais bagagem, né? Então vamos arriscar que vai dar um empate esse jogo aí. 1-1. 0-0. Então tá certo, vamos pro próximo jogo. Agora a gente tem Grêmio e Sport, um jogo muito importante para essa rodada do campeonato, um jogo que acontece lá em Porto Alegre. Quem vencer vai conseguir chegar próximo aí os líderes, né? Temos 2 jogos dessa que envolve essa turma de cima, né? Esse é um deles. O Grêmio joga em casa, depois de perder pro nosso Flamengo. E o Sport vai ter na reserva H. Brocador. Então, né, é a estreia do rapaz. Ele já vai pro banco, né? Lá, vai pro banco. Uhum. A vantagem é que na arena o Grêmio é fortíssimo. É o jogo dos 2 melhores mandantes, né? Só que, novamente, não tá jogando fora de casa, mas é o jogo dos 2 melhores mandantes. E o Brocador já vai pro jogo? Não, né? Ele tá lá no Sport faz 6 meses já. De documentação. Foi anunciado agora. Não, e documentação, não tava conseguindo sair lá do time do FIFA Qatar. Liberou agora. A FIFA liberou só agora, mas tá treinando faz tempo lá já. Paulão, placar pra esse jogo? 3-1 pro Grêmio. 2-1 Grêmio. Beleza, vitória do Grêmio. Próximo confronto a gente tem Atlético Mineiro e Figueirense, um jogo de alvinegros. Atlético Mineiro e Figueirense lá em Minas, placar. Jogo do de cima contra de baixo, né? Acho que vai dar uns 3-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético se mantém líder, 3-1 Atlético. Figueirense 3 rodadas sem marcar nenhum gol. E tem um atacante que fez um bom campeonato catarinense pelo Atlético de Birama, que é o Thiago Santana, e agora tá lá no Figueirense. Não vai marcar gol nesse jogo, Paulo? Vamos voltar naquele negócio que tu falou do Marquinhos, né? Campeonato catarinense, o cara é o Pelé, lá na Série A é diferente. E o cara que tem ele tem um apelido de... Como é que é o nome? Thiago Santana. Thiago Caça-Rato. Caça-Rato, porque ele tem o cabelo amarelo. Não, e ele tem um apelido de um cara que acho muito bacana isso, muito legal. O Caça-Rato que surgiu, virou ídolo na internet. Isso. Agora ele tem apelido. E sumiu também, né? Bom, vamos pro próximo jogo. Próximo confronto aí. Santos e Joinville na Vila Belmiro. Jogo entre 2 times que estão, nesse momento, na zona de rebaixamento. Jogo dos desesperados, né? Mas o Santos agora deu uma engrenada, ganhou na Copa do Brasil, ganhou do Sport, inclusive, né? Se classificou. Capaz de dar uma elevada no moral e acho que ganha do Joinville. Ele é 2-0 Santos. 2-0 Santos, ok. O Santos se ajeitou muito agora que chegou o Dorival, né? Pode ver os últimos 3 jogos, ganhou 2, só perdeu o clássico contra o Palmeiras, que é um time que tá em cima, né? Os outros ganhou daí o outro que ele ganhou pelo Brasileiro, o outro pela Copa do Brasil. E até que enfim tirava o Claudinei, não, como é que era o que tava de técnico do Santos? Ele não tinha condição de ser técnico do time da Série A ainda, né? Apesar de ter sido campeão. E o Dorival? Não, o Dorival... Já rodou? O Dorival acho que se dá bem com gurizada. Aquela outra vez também que tinha que o Neymar, quando era gurizão, né, conseguiu fazer o time jogar. Ele é um bom técnico, né? Ele começou aqui a carreira aqui no nosso Figueirense, né? O Dorival tem até a história, ele era diretor de futebol do Figueirense, o cara falou, não tem mais quem contratar, vou eu, e foi. E virou esse técnico aí, treinou, né? Por acaso... Mediano, eu acho um técnico mediano. Vamos pro próximo jogo? Aí um jogo que interessa pros catarinenses. Chapecoense contra Fluminense, 2 times que estão entre os 10 primeiros colocados. Esse jogo acontece lá na Arena Condá. Lá em Chapecó. Lá em Chapecó, o negócio... Lá no coxo, lá pega 1-0 Chapecoense e vai dar... E não tem o Ronaldinho Gaúcho que resolve? Eu não sei se ele estreia já nessa rodada. Não estreia ainda. Ele se apresenta segunda pra treinar. Visto como ele tá com uma vontade de jogar. Já vai 10 dias vai fechado. Vai pegar aquela night no Rio, né? Isso. É de ferro. Ele tem que dar as boas-vindas pra turma ali, né, Beto? E daí depois, segunda-feira, começa a treinar. Ele tem que entrar em forma, em ritmo, tem tudo isso aí. Segunda-feira à tarde. Né? Exato. Na segunda-feira já é folga, né? Então na terça-feira de manhã, né? E por falar em Ronaldinho Gaúcho, eu aproveitei a presença do Craque Neto, da TV Bandeirantes, já foi camisa 10 do Corinthians. Ele esteve em Taió, eu estive lá também e perguntei a ele sobre o Ronaldinho Gaúcho. Ele foi enfático, ele disse, Ronaldinho Gaúcho
é ex-jogador de futebol. Não, mas isso não precisa ser o Neto, né? Pode ser eu. Não precisa dizer isso. O cara foi pro México, né? Já saiu aquele Atlético Mineiro que, por causa da noitada, mesmo o Atlético Mineiro, quando eles foram campeão da Libertadores, ele já não foi o melhor jogador. Aliás, passou longe de ser, né? O Vitor. Ele compôs o grupo, né? O Vitor foi muito mais importante, que ele pegou o Bosque, né? Que era para o time que devia ter sido desclassificado. E saiu esculachado de lá, né? É verdade. O Levi Coupe conseguiu. O Levi chegou e conseguiu, como tinha uma moral dentro do Atlético Mineiro, conseguiu fazer esse processo não ser muito doloroso para todo mundo. Então conseguiu mandar ele embora, ele foi pro México, ficou na reserva e agora tá voltando. Pífio, né? O desempenho dele foi pífio no México. E assim, chegou a amargar o banco de reservas no Querétaro. E pior que o Fluminense acreditado no Ronaldinho Gaúcho, é só o Criciúma abrir as portas para Adriano Imperador, né? Mas não abriu, né? Isso aí foi uma... O Pet falou que... Foi uma entrevista pessoal do Petkovic, né? Mas sabe que... você lembra que tu perguntou lá que tem um monte de comentaristas, né? De sofá. Tem um monte de gente que acha que ele ainda pode jogar bola. Pode aí, quer ver? Agora vai chover aí. Tem um monte de gente que acha que... o pessoal já vai mandar mensagem aqui que acredita ainda no Adriano e também no Ronaldinho Gaúcho. Se o Adriano treinar meio aninho, é o 9 da seleção. É o 9, chegamos a falar nisso. Olha, e você aí de casa, absurdo. Concorda com o Paulo? Concorda com o Neto? O Ronaldinho Gaúcho é ex-jogador? O Ronaldinho Gaúcho pode render alguma coisa? Mande sua mensagem pra gente. Vamos pro próximo jogo aí da tabela? Olha só, São Paulo e Cruzeiro. Na minha opinião, é um jogão. Apesar do Cruzeiro não estar mostrando um grande futebol, mas tem um bom elenco, é um jogão lá no Morumbi. O Cruzeiro no Morumbi é freguês, né? É freguês, faz tempo que não ganha do São Paulo lá. O São Paulo, apesar dos desfalques, acho que ainda é favorito. Placar? Placar 2-1 São Paulo. Deve ser um belo jogo mesmo. O São Paulo tem alguns desfalques, né? Mas... Não sei se o Ganso é desfalque, né? Na verdade, a ausência dele preenche uma lacuna, como diria, né? Então... mas eu acho que vai ser um belo jogo. Eu acho que vai ser um jogo bastante gols, 3-2 para o São Paulo. Próximo jogo da tabela, Ponte Preta e Internacional. A Ponte Preta ameaçou fazer um bom começo de campeonato, na verdade fez um bom começo de campeonato, e o Inter até agora não engrenou. A Ponte Preta, mais uma vez, sendo a Ponte Preta, né? O único clube tem 100 anos, não tem nenhum título, então começa sempre bem, normalmente começa bem e nunca chega. Ainda né? bem que por aqui eu acho que não tem nenhum torcedor da Ponte Preta, né? Muito pouco, nem em Campinas, né, amigo? Lá em Campinas também tem muito pouco, tem bastante torcedor do Corinthians lá. O Guarani e a Ponte Preta são dois times de bairro lá, isso é verdade, quem conhece um pouquinho da história sabe. E eu acho que esse jogo aí agora depende muito, o Inter deve ir com o time titular todo, né? O Inter que foi desclassificado força agora total, na Libertadores. Né? Foi desclassificado na Libertadores, deve com força total. A diretoria do Inter disse que tá com o grupo, tá com o treinador. Sabe que no Brasil é assim, quando fala que tá sempre, vão lá embora. Exatamente, mas tudo bem. Dizem que o Inter vai ter que começar a desmanchar um pouquinho o time, porque é um time caro. Faltou dinheiro, exato. E não tem condições de manter pro resto do brasileiro. Vai desmanchar um pouco, 1-0 o Internacional. 1-0 Inter? 1-1. 1-1. Ok, próximo jogo. Aí, ó. Coritiba e Corinthians. Antes de pedir a opinião de vocês sobre esse jogo, eu recebi uma mensagem aqui do Alex Borges. Ele disse que se o Coxa cair, ele compra um blazer igual esse seu, Beto. Se o blazer não cair, se o Coritiba não cair, Borges, eu dou esse blazer pra você. Dá uma olhada aqui, ó, ficou um desafio aqui na tela, hein? Tá gravado na tela da RBA TV. Não tem mais o que fazer, o não tem como voltar atrás. disse que se o Coxa cair, ele compra um blazer de veludo igual esse do Beto. Olha que beleza, olha ali na tela. Se não cair, Borges, é seu blazer. Tá feita a promessa, se não cair. E esse jogo mas aí... deixa eu só fazer a pergunta, a camisa rosa vai junto, Beto? Como é que é? No não, a camisa rosa não, tá tudo certo. A camisa não entra na brincadeira. Então vamos lá, Coritiba e Corinthians. Pra ser bem rápido, a melhor defesa do campeonato, Corinthians, né? Então 2-0 pro Corinthians. Mas também o ataque do Corinthians é 1-0 o Corinthians, porque é o placar que o Tite gosta. E volta o Jadson, né? O Jadson volta, que faz muito artilheiro do Corinthians. Diferença, né? E ganha muito na bola parada também, né? O Jadson é esse jogador da bola parada, então 2-0 pro Corinthians. O 2-0 o Tite não gosta. Já vai ficar bravo, já, né? Vamos pro próximo jogo aqui na tela. Aí, ó. Goiás e Flamengo. O Flamengo melhorando um pouco no campeonato, com a chegada do Guerreiro, mas joga em casa contra o Goiás, que começou bem o campeonato e agora também já demonstra fraqueza. Opinião de vocês para esse jogo? O Goiás, o time do Goiás, ano passado até fez um bom campeonato, conseguiu alguns jogadores, aí um foi pro São Paulo, alguma coisa assim, mas o time do Goiás... Walter, né? Tinha o Walter. Mas, não, o Walter não estava lá ano passado, retrasado. Ano passado estava no Fluminense.
Mas o time do Goiás deve cair, né? E o Flamengo tem ascensão. Apesar do Goiás ter ganhado do Santos, aquela chapuletada no Santos ali de 4, né? Que derrubou o técnico, que a gente falou aí do que o Dorival teve que vir. E o Flamengo nessa ascensão... O craque do Goiás é Felipe Menezes, é do isso? Botafogo. Todo mundo do Botafogo gosta muito dele, muito dele. O Flamengo não joga o shake, né? Não joga o Não shake, joga o exatamente. Mas joga o Guerreiro, que já é grande coisa. Já comentamos aqui, né? Fica muito importante. A diferença é que o Goiás está em declínio e o Flamengo está em ascensão. Exato. E acho que 1-0 pro Flamengo. 1-0 pro Flamengo. 1-0 Flamengo. Tá certo, o último jogo da rodada, a gente tem Vasco e Palmeiras. O Vasco jogando em casa, em São Januário, e o Palmeiras também numa ascensão aí danada. Esse jogo como é que 6 fica? vitórias seguidas. 6 vitórias seguidas, tá certo. Vasco e Palmeiras, Paulão. O Vasco que se cuida, né? Porque, olha, eu acho que assim, o time do Palmeiras tá jogando muito bem, né? O Marcelo chegou e ajeitou esse time, né? Conseguiu, e fazendo novamente uma coisa que ele gosta muito, que é juntar muitos jogadores de vários lugares e conseguir montar uma equipe. E o Vasco, as últimas 2 vezes que caiu, nesse momento da tabela, na 15ª rodada, estava com 15 pontos. Dessa vez está com 12. Então também tem que botar a barba de molho o Vasco que se cuide, né? Tomara que o torcedor não esteja com essa ideia na cabeça que o respeito voltou, porque com o Eurico a gente não cai, porque o time é muito ruim. Já falamos antes, deve cair. Eu acho que vai dar 3-1 pro Palmeiras. Para tristeza do nosso amigo Dema também, acredito que o Vasco perca pro Palmeiras, né? O Dema tá mal, Tá mal. E... Todo flamenguista tem muitos amigos vascaínos, né? Sim. Eu acho que vai dar 3-0 Palmeiras, pro Vasco cair na realidade, porque o Vasco, para não cair, tem que ter desempenho de campeão. Apesar de, né, ter melhorado nas últimas 2, 3... A chegada do Andrezinho fez diferença? É um jogador no time do Vasco é diferente, mas pra Série A... mas o Andrezinho é aquele cara, tipo assim, ó... Ele jogou muito no Inter, né? Uhum. Só que o time era muito bom. Então o jogador médio com um time bom, ele sobe. A tendência, obviamente, né? O jogador médio com um time ruim, ele deve cair. Ele conseguiu fazer agora, fez o gol contra o Fluminense, que o Fluminense também é brincalhão, que gosta de perder pro Vasco. O Fluminense, olha, não sei como é que pode, mas eu acho que o Andrezinho não vai pro Vasco, né? É Pelé, mas não sei se vai resolver muita coisa. Mas também o Vasco foi bem contra 2 times de Série C, né? O América e o Fluminense, né? Então... Exato, também não conta muito. Não conta muito. Olha a provocação aí. Tá certo, a gente falou bastante de futebol. Sexta-feira, vamos dar uma olhadinha no que foi destaque dessa semana. Olha só. O destaque dessa semana foi a polêmica no esporte de Pouso Redondo. As equipes de vôlei e futsal da cidade vão ficar fora dos jogos abertos, porque a inscrição não foi efetuada dentro do prazo. Para os meninos do vôlei, que tinham conseguido patrocinadores e reforços para o regional, sua principal competição no ano, a notícia foi um verdadeiro choque. Logo que a reportagem, ouvindo os 2 lados da história, foi colocada em nossa página no Facebook, teve vários comentários e compartilhamentos. Assim que perceberam o erro, os responsáveis pelo esporte da cidade ainda tentaram reverter a situação junto à Fesporte, mas não adiantou. Agora os jogadores do vôlei de Pouso Redondo devem atuar no JASC por outras equipes da região e tiveram um apoio garantido para disputar um campeonato em Lages. É isso aí, pessoal. O programa de hoje está chegando ao fim. Sexta-feira, né? Já está na hora de dar aquela relaxada, hein, Betinho, hein, Paulão? Foi a semana. As considerações finais. Vamos lá, consideração final, né? A gente sábado sai a tabela das eliminatórias, né? A seleção brasileira tá tão aí, né? Ninguém tá mais falando dela depois do 7-1. Mais um vexame. 7-1, perdemos na Copa América. Sai a tabela das eliminatórias. Deve ser muito difícil. Hoje ainda a Rússia já falou que a abertura e a final da Copa na Rússia vai ser em Moscou, coisa que o Brasil não fez. Primeiro time da história da Copa do Mundo que não jogou no seu maior estádio foi o Brasil. Mais uma coisa para botar no currículo, né? E em novembro temos Brasil e Argentina, e daí vai ser de sair faísca, porque o Brasil tentando se recuperar e a Argentina... O Neymar, né? No Brasil e Argentina? Não, joga antes. O Neymar foi liberado. Foi liberado daquela punição, a CBF conseguiu um recurso, ele está liberado. Betinho, alguma consideração final, alguma observação? Vamos deixar um abraço para os amigos, agradecer o convite, né? Um abraço para os amigos hipocondríacos, o pessoal do Flamengo, o pessoal do futebol da OAB aí. Obrigado pelo convite. Tá certo, obrigado aí, eu que agradeço a presença de vocês, Betinho, Paulão, nossos
comentaristas por hoje, né? Papo de torcedor é isso, pessoal. Quem sabe, de repente, numa próxima, você aí de casa que pode estar participando aqui do Papo de Torcedor junto com a gente. Por hoje era isso, a gente vai ficando por aqui. Um bom fim de semana pra você. Segunda-feira tem mais. Esporte RBA, quem curte esporte, tá aqui.